Olá! Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos bater um papo sobre relacionamentos. E aquele relacionamento amoroso. Onde você se encontra, qual é o seu lugar no seu relacionamento? Você está satisfeita com o caminho que ele está tomando ou você já parou alguns momentos, não sei se até agora, para poder dar aquela pensada e ver se você continua ou se você dá uma parada nesse processo. E eu quero acrescentar isso, esse questionamento de relacionamento que nós vamos ter hoje, e começar aqui a nossa discussão lendo um trecho de um dos livros de Padre Fábio que eu amo, que é O Tempo de Esperas. Eu vou ler aqui para vocês. É interessante observar os movimentos de nossas mudanças interiores. Nem sempre sabemos identificar o nascimento da inadequação que gera todo esse processo. O fato é que um dia a gente acorda e percebe que a roupa já não nos serve mais. Como se no curto espaço do descanso de uma noite a alma sofresse dilatação, deixando de caber no espaço antigo onde antes tão bem se acomodava. É inevitável. Mais cedo ou mais tarde, os sonhos da juventude perdem o vício. E o que antes nos causava gozo, aos poucos, bem aos poucos, deixa de causar. Como isso se encaixa no relacionamento que você está vivendo hoje? A forma como você olhava aquela pessoa que começou a se relacionar com você é a mesma? Como você se sente no dia a dia da sua vida, no seu relacionamento, que pode ser um casamento, pode ser um namoro? Você tem a sua verdadeira versão? Você consegue colocar para fora quem você é de fato? Eu recebo muitas pessoas que estão num questionamento muito grande no relacionamento em que estão vivendo. Aquele momento em que não estão mais felizes com o caminho que o relacionamento está tomando, mas ao mesmo tempo não têm a coragem de sair, porque tem o contexto familiar, tem a criação dos amigos, tem as viagens, tem os hobbies, tem tudo que compõe uma vida arrumadinha. E aí vem aquela história, mas eu nem estou sofrendo tanto assim. Eu não estou feliz, mas também não está doendo tanto. Dá para ficar. E o tempo vai passando e chega um momento em que o seu corpo começa a te cobrar, porque você não está sofrendo tanto assim, mas você também não está sendo nem um pouco feliz. E você nasceu para isso? Você nasceu para viver em uma situação, em uma relação em que você não expressa de fato a sua verdade, em que você não está em comunhão com você nem com a pessoa, e que às vezes você olha para a pessoa e diz assim: será que ele está feliz ao meu lado? Será que isso que eu estou recebendo desse relacionamento e o que eu estou dando é o que nós merecemos? Mas aí vem. Mas ao mesmo tempo, tá tudo tão certinho. E a nossa viagem do fim do ano tá tão organizada. Os grupos, os casais já estão aqui falando para onde a gente vai, o que é que a gente vai fazer. Não vou mexer nisso agora não, porque no fim do ano tá tudo resolvido. Só que até quando? Até quando tá tudo resolvido e até quando você vai ficar se segurando em uma situação que de fato você não está bem, não está feliz? Mais uma vez eu trago um caso para poder vocês verem que o que acontece na sua vida, na sua casa, acontece na vida de muita gente e que precisa de fato ser olhado, ser mexido para que você reacenda a luz que tem dentro de você. Eu recebi uma mulher incrível no consultório, incrível, linda, bem resolvida no trabalho, bem resolvida com a família, a construção que ela queria. E ela chegou para mim e disse assim: eu estou aqui pedindo ajuda para a resolução de um processo da minha vida, que é: eu não sei
se eu amo meu marido como eu gostaria de amá-lo. Eu vivo um relacionamento que é um relacionamento tranquilo, pacato, muito bom. Eu não tenho que reclamar da vida sexual, eu não tenho que reclamar da vida social, eu não tenho que reclamar. Mas eu também não tenho nada a vibrar com a história que a gente vive. E eu comecei agora a olhar para ele e a questionar todos os posicionamentos que ele tem na vida. O que antes me agradava, o que antes fazia parte daquele homem, que era o homem que eu tinha escolhido para ficar comigo, hoje já não faz mais graça. É como se eu tivesse crescido e ele tivesse continuado o mesmo. E nesse momento, isso aqui, essa distância entre nós está ficando insuportável. Eu não quero ter um caso, eu não quero me envolver com outras pessoas, mas eu quero saber o que fazer. E aí, me diz, você já passou por um processo desse ou similar a esse no seu relacionamento? Acredito que sim, porque em todo o tempo de nossa vida, a gente se questiona nas escolhas que a gente tem, a gente se questiona o processo que a gente vem vivendo. E o que é que essa moça viveu? Um processo de autoconhecimento muito grande para poder saber quem ela era de fato e quais eram as prioridades dela no momento. Porque como ela já tinha identificado, ela saiu de um patamar, ela saiu de projeções que ela tinha na adolescência, no início da vida de casada, e ela cresceu. Ela queria outras coisas, ela tinha outros planos, ela queria se construir de uma outra forma. Só que ele não. E ele continuava o mesmo e não estava entendendo por que aquela mudança dela, porque estava tudo igual. Só que ela não estava mais igual. Ela não cabia mais naquele contexto que ela mesma criou, que eles criaram juntos. E chega um momento em que um tem que tomar a decisão, não precisa de uma traição, não precisa de um contexto de novela que tem que ter briga, tem que ter discussão, não precisa nada disso, mas é essa palavrinha que significa tanto, que é a inadequação. Eu não caibo mais nesse contexto que eu mesma criei. E agora? O que é que eu faço? A coragem que eu tenho de contar para todo mundo que isso que tá tudo organizadinho, bonitinho, que todo mundo entende que tá certo, que eu tô bem, que eu tô feliz, não tá me fazendo mais o bem que um dia fez. Só que hoje não faz mais. Como assumir para mim primeiro e depois para o mundo que esse cenário não vai mais existir? Esse é um momento muito difícil na vida de um ser humano, mas uma mulher especificamente que toma a rédea da sua vida e decide sair desse contexto. E aí? Eu vou ser acusada que eu estou me apaixonando por alguém, que eu tenho um caso, que eu vou ser acusada de tanta coisa? E isso importa? Até que ponto isso importa? Até que ponto você vai levar em consideração as acusações que você vai sofrer? Você vai levar em consideração esse processo inteiro que você está vivendo e vai continuar vivendo pelo outro? Até quando? Até o momento que você decide encarar os seus medos com coragem e tomar a atitude que você precisa tomar. Agora eu vou contar uma outra história de uma outra paciente que chegou já no processo de tomar essa decisão. Vamos lá. Olha o que é que acontece nesse contexto se você não estiver muito bem preparada. Mais um caso, porque é muito interessante essa questão que a gente se identifica muito com as histórias que acontecem com mulheres como nós. Essa outra paciente chegou no consultório dizendo: não aguento mais. Eu já tenho praticamente 3 anos num processo de diminuição do meu casamento, da minha história, não respeito mais a pessoa com quem eu me casei e eu não gostaria de terminar esse relacionamento de uma forma mais pesada do que o que está e eu preciso de um apoio para eu conseguir sair de casa.
Bom, fizemos todo o plano juntas, um acompanhamento emocional que era necessário para que isso acontecesse. E olha só o que aconteceu. Essa moça tinha um contexto familiar de irmãs muito importante. Irmãs, mãe, um universo feminino muito grande ao redor dela. E ela resolveu conversar com essas mulheres o que estava acontecendo com ela antes mesmo de sair de casa. E quando ela foi conversar, ela tomou um choque muito grande com as reações. Ela tinha praticamente certeza que seria apoiada. Irmãs, primas, mãe, mulheres como ela, que estavam de fato entendendo o que ela estava vivendo. E ela foi altamente massacrada, altamente criticada e com inúmeros ataques e perguntas. Você tem certeza? A vida que você tem, como é que você vai largar isso? Você tem praticamente 60 anos, como é que você vai começar uma vida agora, do zero? E ela ficou acuada. Na outra consulta que nós tivemos, ela chegou chorando muito e me dizendo, eu não vou fazer mais isso, Roberta. Eu tenho 60 anos. Como é que eu vou começar a minha vida agora? Onde eu me encaixo nisso? E aí uma prima minha perguntou, você vai ter um namorado de 30 anos, de 20 anos? Você acha que um homem de 60 anos vai querer você também? E todo esse questionamento ela chegou. Eu ouvi tudo que ela precisava colocar para fora. E engraçado que em uma pequena colocação, ela se tocou que o que eu vou dizer agora é de fundamental importância. Olha só que interessante. Muitas vezes, quando você vê uma semelhante, uma mulher como você, tomar a atitude que você gostaria de tomar e não tem coragem, esfrega na sua cara a sua incapacidade ou a sua falta mesmo de coragem de enfrentar e de vencer e de fazer o que você tem que fazer. E nesse primeiro momento, essas mulheres do convívio da minha paciente, essas mulheres com autoridade afetiva sobre ela, ao invés de abraçá-la, colocaram de escanteio. Por quê? Porque ela estava tendo a coragem de fazer o que no íntimo elas já tinham pensado muitas vezes e não tinham conseguido. E eu consegui mostrar esse cenário para ela, chamar a atenção dela e dizer, não saia do seu caminho. Não desista de fazer o que você tem que fazer. Sua vida, você não está fazendo isso agora porque você está pensando no namorado de 30, no namorado de 60. Aliás, você não está pensando nem em namorado. Você está pensando que isso que você está vivendo hoje não é uma coisa que você gostaria de continuar vivendo. Ponto. E depois, se você tiver, se você não tiver, se você construir, se você não construir, é outra história. Nós vamos caminhar para poder seguir a sua vida, o seu caminho, o seu contexto. O momento agora é o momento de não ligar e de tomar as atitudes que você precisa tomar. Assim foi feito. E num próximo encontro que nós tivemos, ela me disse, Roberta, uma das primas que tomou um posicionamento de guerra comigo muito grande, me bloqueou no Facebook, me bloqueou no Instagram, nas redes sociais. Só que antes dela me bloquear, ela me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem dizendo, a coragem que você teve de fazer o que eu sempre quis fazer está me fazendo muito mal. Eu prefiro não ver os acontecimentos da sua vida, eu prefiro não me envolver para eu poder não ter que entrar em xeque com a minha vida. Olha que coisa! E foi justamente o que a gente tinha conversado. E quando ela teve o reforço da prima, que era exatamente isso, ela desarmou totalmente de todas as dúvidas que ela tinha do posicionamento que ela tomou. Porque é de fato o que acontece. Muitas vezes, quando você vê uma pessoa tomando a coragem de fazer uma coisa que você gostaria de fazer e você não consegue, a primeira reação que você tem é de agredir. A primeira reação que você tem é de dizer, mas você é louca! Como que você está abrindo mão disso tudo? Como que você está deixando isso tudo? Só que lá dentro você sabe que você já teve vontade de largar isso tudo há bastante tempo. E o que é isso tudo? O que é de fato que importa para a sua vida?
Então, é uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção quando você quiser mudar algum comportamento, quando você quiser romper algo que você vem fazendo na sua vida. Muitas vezes você não vai ser acolhida. Muitas vezes você não vai ter as amigas, as irmãs, as mães, as pessoas importantes na sua vida te apoiando como você gostaria que fosse. Por quê? Às vezes, você tendo essa coragem, você está enfiando o dedo na ferida de cada uma delas. Um dos momentos que você entra bem em choque com isso é a questão das desculpas. Quando você começa a dizer assim, eu não posso me separar porque nós temos uma comunidade. Eu não posso deixar essa comunidade porque a igreja precisa de mim. Eu não posso deixar esse contexto porque como que eu vou ficar sem esse grupo na minha vida? Eu não posso, eu tenho um jogo de buraco, a gente joga buraco há tantos anos e como é que eu vou viver sem esse meu buraco? Eu já ouvi algumas histórias em consultórios que são no mínimo muito engraçadas. E essa é uma questão de no mínimo engraçadas que você fica se pegando nos seus medos, você fica arranjando desculpas para você mesma, isso você não está nem conversando com ninguém, isso você está conversando com você mesma e dizendo, mas eu não posso fazer isso por causa daquilo. E eu ouvi uma vez uma coisa que me deixou muito triste no início e graças a Deus nós saímos desse contexto, mas a primeira vez que eu ouvi eu fiquei muito triste, que ela me disse, Roberta, eu tenho 15 anos investindo nesse casamento e eu não posso deixar isso assim de uma hora para outra. Peraí, algumas perguntas aí para eu poder responder. Primeiro, 15 anos investindo em um relacionamento. Você passou 15 anos vivendo? Você passou 15 anos aprendendo? Você passou 15 anos em que você foi feliz, em que você viveu experiências não tão boas assim, mas que você veio se construindo. Você escolheu a cada dia estar nesse relacionamento, porque esse é o poder que nós temos. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente escolhe se a gente quer continuar nesse relacionamento ou não, todos os dias. Essa foi uma das ponderações que a gente fez. E a segunda foi o seguinte, ok, então você está me dizendo que você está infeliz. Não é infeliz, eu não estou feliz. Tá, mas se você não está feliz, você está infeliz. Não, você está morna. Ok, vamos lá. Você está morna em um relacionamento que tem 15 anos e que você vem investindo 15 anos. Vai ficar mais quanto tempo? Mais 15? Morna? A qualquer momento é momento de você decidir ter um novo estilo de vida. É você olhar para você mesma e decidir quais são os passos e quais são as situações importantes na sua vida a partir de já. Se já tem 15 anos que você está nessa relação morna, infeliz, vai ficar 16, 17, 18. E eu ouvi uma coisa terrível que eu tenho que dizer para você, que talvez aí dentro, no fundinho do seu coração, isso também exista, que é o seguinte. Sabe qual é o meu verdadeiro desejo? Eu ouvi isso. Que ele tenha um caso. Porque se eu pegar ele tendo um caso, eu tenho uma desculpa, eu vou jogar todo o processo para cima dele e o relacionamento tá acabando porque ele arranjou outra. Olha que cenário incrível! E, gente, como isso acontece? Você não quer se apropriar das suas decisões. Você quer ter um culpado. Então, o coitado lá do marido, se arranjar uma pessoa rezando para que ele ache, para que ele arranje um caso que você descubra para a culpa do fim do relacionamento ser dele. Olha que coisa. Então, você precisa de uma terceira pessoa entrando na sua vida para que você tome posse de você mesma. Isso acontece tanto. E eu gostaria que você olhasse um pouquinho nesse momento, se você vive um relacionamento morno, se você está numa situação que você não sabe se vai ou se fica, se você não está aí dentro buscando que o outro lhe dê uma desculpa para que essa situação acabe.
Pense o quanto você está terceirizando a sua felicidade. Sabe o que é que começa a acontecer nesses momentos do relacionamento? Você começa desesperadamente buscar o celular do seu parceiro. Você começa desesperadamente tentar achar um motivo para sair daquilo ali. Porque no outro é muito mais fácil de você se resolver. Jogando essa questão para o outro é muito mais simples. E muitas vezes você encontra o que você está buscando. E aí tem uma outra história que começa a ser engraçada aí também, que é a questão de doer em você. Gente, eu tenho tanta história disso que eu vou ter que falar mais uma. É a questão de doer em você que você está perdendo para uma outra pessoa. Mas me diz uma coisa, você não queria mais. Você estava buscando no celular da criatura uma resposta para aquele relacionamento acabar. Aí você encontra que ele está conversando com alguém e começa a briga que você não pode perder para aquela pessoa. Como é que acontece isso dentro de um ser humano? E isso acontece o tempo inteiro. Não, mas eu não queria. Só que agora que tem outra pessoa querendo, eu tenho que repensar. Eu tenho que saber se eu quero mesmo ou se eu não quero, porque a bola está na minha mão. E aí, eu passo a bola assim, do nada? Como é que pode um negócio desse? A crise do ser humano chega a ser desta forma. Como estava tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo organizado em casa e você era dona da história, então tá tudo certo, eu decido, eu vejo, eu não quero mais. Mas quando tem alguém que quer, epa, é meu! Então, não é assim. Eu tenho que pensar direito se eu quero ou se eu não quero. Chega a esse ponto. Mas esse também pode ser um dos extremos. Tem esse lado. Tem o lado da pessoa que está passando por essa situação e que não toma atitude. Não toma. Continua nesse morno, sem fazer nada, insatisfeita e critica a pessoa. E o dia a dia já não fica tão leve, já não fica tão gostoso. Sempre tem que ter amigos junto, sempre tem que ter família, sempre tem que ter um contexto de diversão em que não fique você e a pessoa porque vocês não se bastam. E isso acontece e vocês começam a se envolver em vários grupos, em grupos de bicicleta, em grupos de canoagem, em vários grupos vocês estão juntos, mas ao mesmo tempo sem a unidade de um casal. Estão juntos porque estão tentando desesperadamente buscar alguma coisa que os una. Não têm a coragem de olhar e de conversar, de constatar o que é que está acontecendo nesse relacionamento. Ainda é uma forma de fingir que está seguindo adiante. Ok. Sabe o que é que o corpo começa a fazer? Atacar você. Você começa a desenvolver doenças autoimunes. Você começa a não dormir mais. Você começa a ter uma sensação interna que você não sabe de onde vem e começa a chamar de pânico. Eu tô com pânico. Eu tô com medo. Por quê? Porque você não está mais cabendo em você. E todo o seu sistema está te avisando isso e está pedindo para você tomar uma atitude que você não toma. Então, Roberto, o seu objetivo foi perturbar a minha mente, né? Porque você trouxe vários contextos aqui, que eu tô pegando uma pincelada de um lado, uma pincelada do outro, eu tenho um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, e agora o que é que eu faço? E eu respondo para você da seguinte forma: você pode fazer tanta coisa que não dá para te responder simplesmente de uma forma muito direta. Mas aí entra o processo do seu autoconhecimento, entra o processo de você olhar para você, entra o processo do questionamento. O que é que esse relacionamento está trazendo para você? Você olha para essa pessoa, você admira essa pessoa, você quer construir alguma coisa com essa pessoa. Como a minha paciente que chegou e disse que ela se via num patamar e via o marido dela em outro. Será que tem condição
do patamar se igualar novamente? Será que ele quer vir para o patamar dela? Será que ali não tem mais jeito? Então, é muito de entender o seu momento, o que você está vivendo, qual é o seu processo nessa relação. Tem muitas mulheres hoje em dia que dizem assim, mas eu quero viver uma experiência sexual incrível que nesse relacionamento agora não tem mais. Teve no início, agora não tem mais. Ok, vamos olhar para isso, é isso que você quer? O que é que você ganha e o que é que você perde? Se é isso que você quer e você assume eu quero isso, vamos lá, é isso que você tem que viver. Mas você tem que conseguir olhar para as suas verdades. E muitas vezes, eu diria que quase na totalidade, é difícil você fazer isso sozinha. Por isso você precisa de uma ajuda, de uma boa ajuda, não de uma amiga, mas de uma boa ajuda profissional, de uma pessoa que estará de mãos dadas com você, sem julgamento, questionando com você exatamente, fazendo com que você pense, com que você traga as suas respostas do que você precisa nesse momento na sua vida. Uma coisa eu te garanto, você precisa dar uma mexida. Com certeza, uma mexida você precisa, porque se você tem essa quantidade de questionamentos nesse relacionamento em que você está vivendo, você precisa se encontrar como ser, se encontrar como mulher e descobrir as respostas que você precisa para você mesma. É isso. Eu espero que eu tenha deixado sua cabeça fervilhando, cheia de perguntas de fato, mas perguntas construtivas que vão tirar você dessa cadeira de onde você está sentada, de tirar você desse relacionamento, dessa história morninha que você vem vivendo e que você seja e que você realize esse potencial de felicidade que tem aí dentro de você. Então, comenta aqui, coloca aqui as perguntas, vamos dialogar juntas esse processo. Eu vou comentar com vocês também tudo que eu vivi em relação a isso. Vamos adiante e no próximo episódio nós vamos responder ou nós vamos fazer você fazer mais perguntas ainda sobre: existe vida pós-separação?